Imagina que você é o herói designado para derrotar o Lorde Demônio. Então você junta o seu grupo e parte para descer a madeira no caba que está querendo dominar o mundo. Bora! Hora do show, pô! Estamos diante de Max e seu grupo, lutando sua batalha final contra o Lorde Demônio. Após uma batalha incessante, eles conseguem vencer, mas com muita dificuldade. O Lorde Demônio deixa suas últimas palavras dizendo que retornará e fará todos sofrerem a sua grandiosa vingança. Eu vou pegar minha marreta! Eu vou pegar minha marreta! Fala, meus bons, aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Ah, vamos nessa! Chegado o grande dia, o Lorde Demônio finalmente retornou. Renasceu em um corpo de criança, passados-se apenas 10 anos após a sua derrota. Zenia, sua subordinada, estava a seu aguardo. Ele pergunta onde está todos os demônios. Um tapa na gostosa. Ela diz que eles estão todos em sono profundo desde a batalha com o herói. O Lorde Demônio pede a Zenia que ele traga suas vestes favoritas, pois ele precisa se vestir. Mas ele percebe que as roupas ficam gigantescas. Ele ainda não tinha percebido que sua forma física tinha mudado. 10 anos não foram o suficiente para restaurar completamente os seus poderes. Zenia diz para não se preocupar, pois ela imaginou que isso aconteceria e preparou algumas roupas para ele. Uma roupa de mago do reino dos humanos, uma roupa de empregada e um uniforme escolar. Ele pergunta para Zenia o que Max está fazendo atualmente. Zenia hesita em responder. Não sei. O Lorde Demônio imagina que após ter sido derrotado, Max deve ter feito grande sucesso nesses últimos 10 anos. Zenia diz que o status atual do herói ainda é misterioso. Socialmente e politicamente, ele tecnicamente desapareceu. O Lorde fica sem entender nada, então imagina que Max se isolou para fazer um treinamento árduo para quando ele voltasse, e diz que está a cada momento mais animado para o encontro com o herói. Zenia fica nervosa e diz para o Lorde que ele tem deveres esperando por ele, 10 anos de papelada acumulada. Tudo isso? O Lorde diz que não pode ignorar o herói, pois ele é a maior ameaça para ele no momento. Zenia diz para ele não se preocupar com o herói, e lança várias desculpas esfarrapadas. O Lorde então pergunta se ela está escondendo alguma coisa. Zenia começa a ficar nervosa. Então o Lorde imagina que o que ela está escondendo é que o herói na verdade está morto. O Lorde fica nervoso, então ele ativa seu poder do terceiro olho e procura pela energia vital de Max. Ele a encontra, então fica aliviado. Ele decide ir até onde Max anunciar o seu retorno. Zenia tenta impedi-lo, mas ele está disposto a ir até onde Max. Então ele parte voando para lá. Zenia fica chateada por não ter conseguido impedi-lo. Tô triste. Ele está ansioso para ver a expressão de Max quando vê que ele está de volta. Ele invade o apartamento de Max e diz que está finalmente de volta para arrebentar com tudo. Que viagem é essa, véi? Max fica sem entender nada, e o Lorde muito menos. O caba estava relaxando. O Lorde então pede desculpas e diz que deve ter entrado no quarto errado. Desculpe! Max diz que o nome dele é Max, e percebe pelo chifre e pelo terceiro olho que aquele é um demônio. Então ele pergunta o que um demônio quer com ele. Lorde então olha para o canto do quarto e vê a espada sagrada de Max jogada em cima de sacos de lixo e fica sem acreditar. Não acredita que a espada que cortou o braço direito dele está jogada em cima de sacos de lixo. Max então percebe que aquele é o Lorde Demônio. O Lorde esculacha Max e diz que ele não parece nem um pouco com o herói que derrotou ele há 10 anos atrás. Max diz que ele também está bem diferente. Lorde diz que o quarto de Max está um chiqueiro, então ele começou a jogar uns lenços de papéis em um saco de lixo para dar uma limpada. Max diz que ele é corajoso por pegar lenços no chão na casa de alguém. Que nojo. Ele vê o notebook e decide dar uma mexida. Max então manda ele parar de mexer nas coisas dele e dizer exatamente o que ele está fazendo ali. O Lorde então diz que renasceu antes da hora para arrebentar Max, antes que ele envelhecesse, e que iria dominar o mundo. Ah, bom. O Lorde fica triste, pois Max não está se importando. Então ele pergunta o que foi que aconteceu nesses últimos 10 anos, pois Max era cheio de paixão, coragem e convicção. Max diz que após ele derrotar o Lorde e todos os demônios, o mundo não precisava mais dele. Não recebeu nenhuma medalha ou reconhecimento. Foi completamente esquecido. O Lorde fica revoltado com a falta de respeito dos humanos com o herói, após ele ter salvo todo mundo e todos que eles amam. Max diz que um herói é inútil para um mundo de paz. O Lorde então pega o notebook e pesquisa por Max, o herói. Max fica nervoso e diz para ele não pesquisar. As primeiras notícias são: Max tem um caso escandaloso. Acusações contra Max por um ataque violento a um cidadão. E filho secreto de Max vem à tona.
Lorde abre um vídeo do suposto caso amoroso de Max e percebe que ele está muito nervoso na entrevista e diz que, pelo que parece, ele realmente é culpado. Max diz que não fazia ideia que a mulher era casada. Eu não consigo parar de pegar mulher casada. Então Lorde pergunta referente a ele ter atacado um cidadão. Max diz que é uma notícia mentirosa. Eram 6 contra 1, então ele só se defendeu. Lorde diz que ele poderia facilmente ter escapado, já que ele conseguiu escapar das garras do exército de mortos-vivos dele há 10 anos atrás. O Lorde diz que até que vê essas pesquisas está sendo divertido, então ele abre o próximo link e se assusta com a notícia. Max, o herói, traindo 10 mulheres diferentes. Esse moleque é safado, mano. Eu não assumo esse BO. O Lorde fica revoltado e diz como Max pode ter se rebaixado a tanto e que não lembra de ter criado ele para ser um lixo. Max diz que essas são acusações infundadas. O Lorde então diz para não se abalar, então ele acha um vídeo de algum dos melhores momentos do herói. Ele abre o vídeo, então o vídeo é como aqueles comerciais bem cafonas e vergonha alheia. Pega essa peça aí, viu? Lorde diz que agora entende como Max terminou desse jeito. Então vê uma foto de Max e seus companheiros e pergunta por onde eles andam. Max diz que não faz ideia, eles não se veem há anos, então diz para o Lorde ir embora. Lorde agora entende porque Zenia não queria que ele fosse lá. Ele diz que está indo embora e fala que nunca mais se encontrarão novamente. O Lorde diz que já que Max não é mais o herói, ele vai acordar o exército de demônios e escravizar a humanidade. Max diz que esta é uma ótima ideia. O Lorde diz que a parada vai ficar feia para o lado dos amigos de Max. Max diz que tá de boa, já que ele deve uma boa quantia para o Léo. Se o Lorde matar todo mundo, ele não vai precisar pagar. O Lorde fica bravo e ataca Max, dizendo que ele deve apodrecer no inferno. Max desvia rapidamente e joga o Lorde contra a porta. Max então diz que seus amigos não são tão idiotas para serem mortos por um moleque como o Lorde Demônio. O Lorde desmaia e acorda alguns minutos depois dentro do armário. Ele abre o armário e se depara com Max se preparando para lançar a Gloriosa. O Lorde pergunta a Max por que ele não o matou quando teve a oportunidade. Max diz que ele não é mais o herói e que matar o Lorde naquela forma traria mais prejuízos para ele, pois as manchetes diriam que ele acabou matando seu filho ilegítimo. O Lorde diz que agora não dá mais para negar que ele é realmente o herói, pois viu que ele ainda é tão forte quanto antes e ainda possui boas técnicas. Max diz que na verdade é o Lorde que está muito fraco, e dessa forma ele não iria conseguir chegar nem perto dos amigos dele. Lorde diz que isso é porque ele acabou de acordar, mas logo ele irá recuperar sua força e irá fazer Max lutar contra ele novamente. Max diz que não vai prometer que vai lutar, pois ele está desgostoso com o mundo e com a forma com que destruíram o sonho dele de ser um herói, e que ele não foi o primeiro herói e nem será o último. Quando o Lorde começar a invasão, provavelmente irá aparecer um novo herói para enfrentar a situação. O Lorde diz que entende, então ele agradece a hospitalidade de Max e se despede. Max diz que foi bom botar o papo em dia, então ele vai embora. Alguns minutos depois, ele volta com algumas compras e diz que vai preparar o rango. Max não está entendendo nada e diz que o Lorde está mais aterrorizante agora do que há 10 anos atrás. O Lorde diz que quando estava indo embora, ficou pensando que a ideia de abandonar Max naquele estado era muito trágica. E além disso, muita coisa mudou na sociedade humana. Então ele vai ficar um tempo na casa de Max enquanto se atualiza. Max fica em choque com a situação e diz que não vai ser babá dele. Lorde diz que na verdade, ele que vai ser a babá de Max, e já lança aquele rango de qualidade. Quero comer. Já no dia seguinte, Max acabou dormindo até tarde. Lorde manda ele largar de preguiça e já ir acordando, mas Max não dá sinal de vida. Lorde começa a ficar preocupado e imagina que Max partiu dessa para melhor. Então ele começa a sacudir Max no desespero. Max se assusta e se engasga, mas já volta a dormir de novo. Mais tarde naquele dia, Max diz que vai sair para resolver algumas coisas. Lorde diz que vai com ele, mas Max diz que não, pois não vai andar pelas ruas com um demônio, e que caso ele queira sair de casa, vai ter que esconder o terceiro olho e seus chifres. Então Max sai fora. Lorde fica imaginando o que o vagabundo do Max poderia estar fazendo. Então ele imagina que ele deve estar indo fazer algum treinamento secreto para enfrentar ele. Então ele decide seguir Max para dar uma verificada. Como ele não pode sair com essa aparência, ele decide usar sua habilidade de transfiguração para mudar para a aparência de uma garota, já que ele já estava usando um uniforme escolar. Ele sai andando pelas ruas procurando por Max, mas não percebe que seu uniforme ficou curto para o corpo que ele está usando. Com isso, acaba chamando a atenção das pessoas por onde passa. Ele encontra Max e então começa a segui-lo. Max entra em um supermercado e compra algumas bebidas e uns lanches. Vai até uma praça e fica sentado em um banco, fazendo absolutamente nada. Lorde fica decepcionado, pois pensou que ele estava fazendo algo útil. Então aparecem 3 crianças que conhecem Max e o chamam para jogar
jogar futebol. Vem pro fute, vem. Então ele passa o dia se divertindo com as crianças, até que a mãe de um deles aparece e manda o garoto ir para casa. O outro garoto diz que também vai embora, pois os pais dele disseram para ele não brincar com o herói. Já a garota diz que seus pais não falaram nada, então ela vai brincar com ele sempre que ela quiser. Após isso, Max já bate aquele sono de qualidade no banco. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Lorde se pergunta se ele pretende passar o dia inteiro assim, e se ele quer tanto dormir, porque ele não vai para casa. De repente, aparecem 3 delinquentes que começam a perturbar Max, dizendo para ele levantar, pois ele está incomodando as pessoas deitado naquele banco. O cara pega Max pela camisa e dá um soco na cara dele, e chama Max para porrada. Max então olha para o cara e abre um sorriso suspeito. Lorde então se lembra da reportagem que acusava Max de ser violento com civis, e imagina que Max vai arrebentar os caras. Mas Max diz para os caras que eles não valem nenhum soco. O cara, no entanto, dá um soco no estômago de Max e um chute na cabeça, derrubando ele no chão. Lorde está possuído de ódio ao presenciar tudo o que está acontecendo. Então ele usa um feitiço hipnótico para fazer os caras adormecer. Ele aparece e diz para Max não se preocupar, pois ele não machucou os caras, apenas os botou para dormir. Max diz que já que ele estava assistindo tudo, poderia ter feito isso antes. Então eles vão para casa. No caminho, Max diz que agora o Lorde deve ter entendido a situação. Max diz que agora ele é só um bêbado que se gaba na frente das crianças e é humilhado pelos outros e não pode fazer nada a respeito. Se diz ser uma vergonha. Lorde diz que não é verdade, que achou incrível como Max se conteve na frente daqueles delinquentes. Então ele pergunta o que Max vai querer para o jantar. Ele diz que pode ser hambúrguer e fala que precisa passar em um lugar para resolver algumas coisas. Lorde vai para casa e enquanto prepara os hambúrgueres, ele se pergunta onde Max poderia ter ido e espera que ele não tenha saído para beber novamente. Já em algum outro lugar da cidade, Max vai até um cinema privado, assistir filmes de sacanagem, já que ele não pode mais fazer isso em casa. Vagabundo! No dia seguinte, Max está na sacada de seu apartamento e avista Lorde vindo da feira com seu disfarce de estudante. Max não sabe que é o Lorde, então ele se pergunta o que deu na cabeça da garota para ficar andando com roupas tão extravagantes por aí. Lorde entra pela porta já em sua forma normal. Max diz a ele que acabou de ver uma garota passando pela rua usando roupas minúsculas. Lorde diz que não viu nenhuma garota assim e fala que a sociedade humana está cada dia mais degenerada. Logo após, eles se preparam para jantar. Quando a campainha toca, Lorde diz que vai atender e Max diz que provavelmente é um vendedor. Quando Lorde abre a porta, é Zenia que está lá fora. Ela diz que estava preocupada, pois o Lorde disse que voltaria logo. Então Lorde a convida para jantar. Zenia está brocada e acaba devorando o jantar inteiro. Max pergunta a Lorde quem é essa pessoa. Então Lorde diz que o nome dela é Zenia e ela é a sua secretária. Max se pergunta se ela realmente é capaz de realizar tal trabalho, julgando-a pela aparência. Zenia diz que ele é rude e fala que ela é uma serva leal, e por admirar tanto o Lorde, ela caminhou por 3 dias e 3 noites até a casa de Max. Max fica surpreso por ela realmente ter vindo andando. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Zenia diz que foi uma jornada realmente difícil, pois as pessoas na rua ficavam apontando para ela e cochichando. Diz que as pessoas estavam a discriminando só porque ela é um demônio. Max diz que na verdade é por conta da roupa dela. Zenia então chama o Lorde para voltar para a fortaleza, pois diz que passar muito tempo com Max pode deixar ele tolo. Lorde diz para ela que ela não pode falar essas coisas depois de sentar e jantar na casa da pessoa, e diz que não vai voltar agora, pois está experimentando a sociedade humana. Então a casa de Max é a base dele. Max diz para Zenia levar Lorde embora. Lorde fica chateado e diz que Max não consegue fazer nada sozinho. E se ele voltar para a base, Max provavelmente vai morrer. Zenia então fica chateada com a situação e diz que vai cortar os laços de Max com Lorde à força. Max fica nervoso ao ver que ela está usando um soco inglês. Zenia ataca, mas Max desvia de seu soco, imobiliza ela e fica com a colher próxima a seu olho. Max pergunta se ela não se lembra de quantos soldados como Zenia ele já derrotou no passado. Lorde diz para Zenia que se Max levar a sério, ela não teria nenhuma chance, então manda ela pedir desculpas. Mesmo chateada, ela pede desculpas. Lorde diz que Zenia está toda suada, dada a distância que ela percorreu. Então Lorde diz que ela pode usar o banheiro para tomar banho. Então ela vai tomar banho. Lorde pede desculpas a Max por sua subordinada ter causado problemas a ele. Zenia sai do banheiro só de toalha e agradece Lorde pelo banho. Max diz que ela deveria agradecer a ele, já que a casa é dele. Então ele reclama que está com fome, pois Zenia comeu todo o jantar.
Lorde diz para ele esperar um pouco que ele vai sair para comprar alguma coisa. Ele diz para Xenia que agora ela é uma convidada na casa de Max, então ela tem que se comportar. Max, assustado com a possibilidade de ficar sozinho com Xenia, fala que vai com o Lorde, mas Lorde já tinha saído. Xenia pega uma bebida na geladeira e começa a beber. Ela diz que terminou de investigar os escândalos amorosos dele e que ele é um safado que fica flertando com toda mulher que ele acha por aí. Então ela diz que se ele ousar colocar as mãos dele no Lorde, ela não irá perdoar ele. Ela já está completamente bêbada. Ela senta ao lado dele e começa a falar que se não fosse pelo Lorde hoje, ela teria acabado com ele. Max fica só na defensiva, só concordando com ela. Então ela segura ele e pergunta que atitude de herói é essa dele, e diz que ele é um idiota. Ele sai de perto dela e diz que pessoas que ficam bêbadas depois de uma única bebida não deveriam beber. Ele vai tentar tomar a bebida dela e acaba caindo por cima dela, com a cara em seus peitos. Ele levanta rapidamente e implora por perdão, pois não foi sua intenção. Xenia já bota seu soco inglês e ataca Max, que acaba estourando a garrafa de chá que estava em sua mão. Ela já manda outro soco e ele desvia por pouco. Max está assustado com a velocidade com a qual Xenia está se movendo. Max, com medo dela destruir a casa, pula pela janela para o lado de fora. Xenia pula atrás dele e sua toalha acaba caindo. Ela está determinada a acabar com Max. Max sai correndo desesperado pelas ruas e Xenia atrás dele. As pessoas ficam chocadas com aquela cena. Lorde, do outro lado da quadra, só escuta o barulho do tumulto e se pergunta por que estão tão barulhentos. Max corre até um campo vazio e lá ele decide enfrentar Xenia e diz que não vai se segurar. Quando Xenia se prepara para atacar, alguém bota a mão em seu ombro. Era um policial. Ele diz que ela não pode andar nua pelas ruas. Então Xenia fica envergonhada, pois ainda não tinha percebido que estava pelada. Ela começa a chorar de vergonha e pede desculpas. Max diz aos guardas que ele a conhece. Ele deu um pouco de bebida para ela e ela acabou ficando animada demais. E diz que o soco inglês também é dele. Os policiais levam eles para casa. No carro, Xenia pede desculpas por ter causado problemas para ele. Ele diz que está tudo bem. O policial diz a Max que é muito grato por ele ter derrotado os demônios no passado, pois eles só podem viver em paz hoje graças a isso. Max fica feliz pelo policial ter reconhecido ele e pede desculpas por estar desse jeito hoje. Já no dia seguinte, Lorde pede desculpas a Max pelo ocorrido com Xenia na noite anterior. Max diz que não tem problema e pergunta se Xenia já foi embora. A campainha toca e Xenia entra na casa. Ela se apresenta, diz que seu nome é Xenia, a inquilina do quarto 205. Diz que se mudou para o quarto do lado e veio dar um oi. Max fica nervoso e pergunta se ela está falando sério. Ela diz que mesmo após o ocorrido de ontem, ela ainda não confia nele. Lorde diz que então está confirmado. O apartamento de Max será o esconderijo para futuras invasões. Max não gosta nem um pouco da ideia. Já em algum outro lugar, em um prédio, um cara misterioso lê a notícia que saiu no jornal de Xenia correndo pelada atrás de Max. Ele percebe que Xenia é do clã dos demônios e diz que aquilo tudo é muito interessante. No passado, Max e Léo, o guerreiro, caminham pela floresta durante uma tempestade. Léo diz que eles devem procurar por um lugar para se abrigar. De repente, eles são atacados por um grupo de demônios. Eles se preparam para lutar, mas os demônios dão de cara em uma barreira mágica que os repele. Já em um vilarejo ali próximo, um clérigo em uma igreja anuncia para as pessoas um talismã mágico que vai protegê-las dos demônios. E diz para as pessoas aproveitarem que hoje está em promoção. É mais de R$300. As pessoas logo avançam para comprar os talismãs. Max e Léo chegam na igreja. Fred vai até eles e faz a propaganda do talismã. Max pergunta se o talismã realmente funciona. Fred diz que sim e que ele protege até contra demônios poderosos. Basta segurar o talismã em direção ao demônio e eles fugirão com o rabo entre as pernas. Léo diz que isso cheira a golpe. Fred fica chateado e diz que se eles não têm nada para fazer lá, eles deveriam ir embora. Então, eles sentem a presença de uma forte energia maligna. O demônio cabra chega com seu exército e quebra a barreira que protegia a cidade. Então os demônios conseguem invadir e começam a atacar as pessoas. Corre! É o diabo! Um dos aldeões usa o talismã contra um demônio e o demônio é repelido. Mas chega um demônio mais forte e o talismã não funciona contra ele. Vamos te matar agora. O demônio vai matar o aldeão, mas Léo o finaliza. Fred derruba alguns demônios com sua magia, mas ele fica fraco por alto consumo. Então Max chega para ajudar. Fred usa magia de cura para se curar. Então eles entram em formação de batalha e partem para cima. Já no presente, no apartamento de Max,
Xenia pede para Max sua opinião sobre um assunto e pede para ele ver um livro. Lorde diz para ele não olhar. Max abre o livro e o título é A Série de Eventos que Levaram à Deserção de Léo, o Guerreiro. Max fica chateado e diz que aquilo tudo é besteira, então ele sai do apartamento. Xenia fica sem entender. Lorde diz que Max não gosta de compartilhar seus sentimentos. Então, é difícil para ele falar sobre a deserção de seu amigo. Max está andando pela rua quando é abordado por uma repórter, que mostra o vídeo de Xenia correndo atrás dele e pergunta quem é aquela mulher. Ele diz que é uma amiga. Ela pergunta se é mesmo só uma amiga. Sim. Ele diz que saíram para beber e ela ficou muito animada. A repórter pergunta se a garota era de menor. Max diz que não e que se certificou antes. Então, ela pergunta se eles possuem um relacionamento físico. Não. Ele pede licença e sai andando. A mulher faz uma última pergunta. Ela fala se ele tem algum comentário sobre a ocupação ilegal da República Gama no território ao norte, liderada por Léo. Max fica chateado com a pergunta, mas ele continua andando sem responder. Então, ele vira em um beco. A mulher diz que vai segui-lo para saber onde ele mora e então pegar no flagra Xenia saindo de seu apartamento. Mas quando eles dobram no beco, Max tinha desaparecido. Max, já em outro lugar, está chateado porque acabou molhando a perna de sua calça tentando fugir da repórter. Ele diz que não acredita que alguém gravou Xenia correndo atrás dele, mas ainda bem que ninguém suspeita que ela é um demônio. Max chega em casa. Ele está sendo vigiado por um grupo de pessoas. Lorde fica bravo com Max por ele ter entrado molhado, pois acabou sujando a casa. Enquanto isso, o grupo se dirige ao apartamento de Max. Lorde tenta tirar a roupa de Max à força para fazê-lo se trocar. Max manda ele parar de puxar a roupa dele. Lorde pergunta por que ele está tão envergonhado, já que ele só usa cueca desde o dia em que ele se mudou para lá. Um tapa na gostosa. A campainha toca, e tanto Max quanto Lorde sente uma presença ameaçadora. Olha o bicho vindo, moleque. Max manda Lorde se esconder, pois a presença dele só vai acabar complicando as coisas. Tudo bem. Lorde então se esconde no armário. Max troca de roupa e abre a porta. Ele fica assustado ao perceber que era Fred, seu antigo companheiro. Max pergunta o que ele está fazendo lá, pois faz muitos anos que eles não se veem. Fred diz que essa não é uma boa forma de receber um amigo, e diz que sentiu saudade e decidiu passar para dar um oi. Max diz se realmente é isso porque ele trouxe os seus lacaios junto. Fred diz que estava trabalhando ali perto. Ele diz que vai ser uma visita rápida e vai invadindo a casa de Max. E diz para Max não se preocupar, pois a equipe dele vai esperar lá fora. Max diz que ele deveria ter ligado antes, pois não está preparado para receber o secretário-chefe do departamento de magia. Fred diz que ele é apenas um cara comum quando está entre amigos. Ele fica impressionado pois o apartamento de Max até que estava arrumado, pois ele lembra dele ser bem desleixado quando andavam juntos. Ele vê a foto deles e diz que isso o faz lembrar de quando tiveram que atravessar as defesas do inimigo. E diz que naquela época seu círculo de proteção mágica foi bem útil. É um feitiço que impede quem está do lado de fora ver quem está dentro. Ele se senta e diz que quer discutir sobre a situação da República Gama. Lorde, dentro do armário, diz que a República Gama é um novo país formado há 3 anos atrás por Léo, quando ele desertou do reino. Fred diz que eles se dizem ser uma república, mas na verdade são terroristas ocupando ilegalmente as terras do reino. Fred diz que Léo reuniu todos os traidores e criminosos que desertaram e criou um exército, e nesse ritmo o reino entrará no caos. Max pergunta se ele está dizendo que estão à beira de uma guerra. Fred diz que ainda não é certo, mas estão se preparando por precaução. Max então deseja uma boa luta para ele. Mas Fred diz que Max sabe o porquê ele está ali, então ele pede para que Max lute ao seu lado, pois com sua ajuda poderão deter Léo, ou até mesmo conseguir que ele se renda antes que comece uma guerra. Ele implora pela ajuda de Max, pois não quer mais derramar sangue desnecessário. Max diz que está aposentado e que nesse estado ele não conseguiria acompanhar o ritmo do exército, nem mesmo se ele quisesse. Lutar contra Léo não está em seus planos. Fred diz que se ele cooperar com o exército real, terá garantido um cargo de alto nível, e fala que essa é a oportunidade perfeita para ele voltar para o jogo e conseguir um dinheiro, pois percebe que os recursos de Max estão quase acabando. Ele se irrita e diz que um homem da estatura de Max não pertence a um buraco de merda como aquele. Calma, irmão, não é assim. Max diz que infelizmente a vida dele se tornou isso, pois não estava destinado ao sucesso como ele. Pede desculpas e diz que não vai ajudar.
Fred pergunta se na verdade a moral de Max não o permite lutar contra um ex-amigo. Max pergunta se ele realmente parece alguém que possui algum tipo de moral. Ele diz que lutar pelo reino, pela república ou pelo povo é tudo besteira e que não tá nem aí pra nada. Quero nem saber, né? Então ele manda Fred ir embora. Ele se levanta e pede para Max o acompanhar até a porta. Fred diz que acabou de lembrar de algo e diz que Max parece estar muito ocupado ultimamente. Max diz que não entendeu. Ele diz que viu o vídeo da mulher correndo atrás de Max e fala que Max vai acabar arranjando problemas e que deve guardar a safadeza para dentro do quarto. Então ele diz que fica se perguntando por que Max está saindo com uma mulher demônio. Pessoas comuns podem não ter percebido, mas ele percebeu. Ele fala que não se importa de Max estar se envolvendo com um demônio, mas o que as outras pessoas iriam pensar ao saberem que o herói está de rolo com uma mulher demônio? Seria o escândalo do século. As manchetes o tratariam como um traidor. Max diz que a mulher do vídeo não é um demônio. Fred diz que só ele sabe sobre a mulher ser um demônio. Ele ainda não contou para ninguém. Então ele diz para Max pensar bem sobre voltar à vida de herói. Max diz que Fred não tem nenhuma prova. Fred fala que Max o está subestimando. Ele vai até o armário e diz que notou a aura maligna emanando de lá. Fred diz que vai olhar dentro do armário. Max diz que ele pode fazer o que quiser. Fred abre o armário e vê um espírito da mulher que habita na casa de Max. Então ele fecha o armário e não dá uma palavra sequer. Max pergunta o que aconteceu. Fred pergunta se Max não notou alguma presença estranha desde que se mudou para lá. Max diz que não. Então Fred olha totalmente assustado para Max e diz como ele pode não ter notado nada. Então o espírito aparece atrás de Max. Max pergunta o que houve, pois ele está pálido como um fantasma. Então Fred sai correndo do apartamento. Eu me caguei. Lorde sai do armário e Max pergunta se ele fez alguma coisa para assustar Fred. Lorde diz que não fez nada, ele estava escondido debaixo dos lençóis. Lorde pede desculpas por meter Max em problemas novamente. Max diz que se continuar assim, ele vai acabar sendo expulso do reino. Lorde, todo feliz, diz que se isso acontecer, ele pode morar no castelo junto com ele. Max diz que se fizesse isso, então ele realmente seria um traidor da humanidade. Do lado de fora do apartamento, Fred está passando mal. Seus subordinados perguntam se o herói atacou ele. Ele diz que não e pede para o levarem para casa. Então eles o levam. Fred diz que isso ainda não acabou e que vai convencer Max a ajudá-lo, mas que nunca mais ele irá entrar no apartamento de Max. Já no passado, Max, Léo e Fred continuam travando sua batalha contra o demônio cabra. Eles juntam forças para o derrotar. Max o acerta em cheio, então o demônio decide recuar. Eles estão totalmente desgastados. Léo diz para Fred que até que ele não é tão ruim. Fred diz que, como eles disseram, ele é apenas um charlatão. Ele tem vendido talismãs fracos para a congregação para conseguir dinheiro, assim os enganando. Como acabou sendo descoberto, agora não pode mais ficar naquele vilarejo. Max diz que percebeu os esforços de Fred, pois mesmo vendendo talismãs baratos, ele ergueu uma barreira protegendo todo o vilarejo. Max diz que ele é muito habilidoso e o convida para se juntar a eles. Já no presente, Xenia entrega para Lorde algo que ele pediu em segredo a ela. Lorde agradece e diz que se tudo sair de acordo com o plano, o reino demoníaco estará a um passo de implantar o caos na humanidade. Mais tarde, ele vai até Max e fala para ele se alegrar, pois tem boas notícias. Ele entrega o livro para Max. É um álbum de retratos de belezas da família demoníaca. Max fica sem entender nada. Lorde diz que percebeu que Max não tem nenhuma perspectiva romântica. O fantasma ouve a conversa e diz que não é verdade e que Max a pegou. Lorde vira para trás, mas o fantasma some bem na hora. Lorde diz que aquele álbum possui as mais belas de todos os tempos, escolhidas a dedo por Xenia. Lorde fala para ele escolher uma e deixar o resto com ele. Max diz que ele está louco e que nunca namoraria um demônio. Lorde pergunta por quê. Ele diz que há 10 anos ele foi o responsável por matar centenas de demônios e pergunta como eles vão se sentir sobre isso. Lorde fala que isso não é nada. Os demônios possuem 7 vidas, então eles não se importam com isso. Lorde manda ele parar de frescura e abrir o álbum logo, pois qualquer homem mataria por qualquer mulher dali. Então Max abre, e a primeira de todas é Xenia. Max se revolta e joga o álbum longe. Tá brincando comigo, pegadinho? Cara, ela tá tão na sua. Lorde diz que Xenia não é uma má escolha. Xenia tirou uma sequência de fotos para o álbum. Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só, olha que legal. Olha lá. Melhor do que nada. Max diz que uma mulher que fica violenta quando bebe e o persegue pelas ruas não é uma boa opção.
Lorde manda ele olhar as outras candidatas. Próxima é Rebecca. Trabalha como comandante do 6º Esquadrão. Max se assusta e diz que aquilo é um porco. Lorde fica bravo e diz que Rebecca é uma das guerreiras mais ferozes e membro da elite. Então Max passa para a próxima. Seu nome é Destelli. Trabalha no Magic Corps. Max diz que, levando em consideração as outras, até que essa parece normal. Lorde diz que essa é uma ótima escolha. Ela é inteligente, boa em magia, uma guerreira excepcional. Max se agrada dela, até ele ver a próxima foto. Ela é metade cobra. Max fica totalmente decepcionado. Ele diz que a preferência dele é que a candidata pelo menos pareça humana. Então Lorde mostra a próxima candidata e pergunta o que ele acha. Ela é uma humana de sangue puro. Seu nome é Yvonne e trabalha como garçonete. Max diz que talvez ela costumava ser humana. Lorde diz que Max é muito exigente. Max vê todas as candidatas e fecha o álbum. Lorde então pergunta de qual delas ele se agradou. Ele diz que de nenhuma e que ali só tem criatura estranha. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. Não faz... Você está impossível. Então ele pede que Max esclareça para ele que tipo de mulher ele gosta. Max diz que ela tem que parecer humana. Então Lorde diz que Xenia se encaixa nesse requisito. Mas Max diz que prefere alguém que não seja tão desagradável. A garota tem que ser esperta, tranquila, boa na cozinha, bonita, Sanduíche do cupim, batata frita, ketchup, mostarda e de cabelos escuros e sedosos. Ele diz que se cumprir todos esses requisitos, ele não irá reclamar. Lorde então começa a pensar em quem poderia se encaixar nesses padrões. Até que ele lembra. Ele ativa sua habilidade de metamorfose e se transforma na garota com roupas escolares. Ele pergunta o que Max acha. Ele diz que ele está olhando para a identidade secreta que ele usa para sair na rua. Max fica olhando para ela sem palavras e fica um clima constrangedor. Então os dois começam a se olhar e ficam vermelhos, e seus corações começam a acelerar. Isso não é ideia não, boy. De repente, a campainha toca e Lorde volta à sua forma normal. Xenia entra e pergunta se Lorde está bem, pois seu rosto está todo vermelho. Ele fica todo nervoso e diz que está tudo bem. Voltamos ao passado, dia da batalha final entre Lorde e Max. Lorde convida Max para se juntar a ele e virar um demônio. Diz que ele terá 7 vidas como ele e poderão saborear o dom da imortalidade juntos. Não quero não, não quero não! Max diz que nunca jogaria sua dignidade fora para se tornar um demônio. Diz que prefere morrer. Já no presente, Lorde convida Max para se juntar ao seu exército. Fala para ele reencarnar como um demônio que receberá um poder surpreendente. Max pergunta se ele já não tentou essa mesma merda há 10 anos atrás. Lorde diz que sim e que na época era óbvio que ele ia recusar. Então ele deveria aceitar agora. Max diz que ele é idiota e diz para ele parar com essa merda. Lorde diz que Max nem deixou ele explicar o sistema ainda. Então pede para ele ouvir primeiro. Lorde e Xenia começam um seminário do porquê se tornar um demônio. O primeiro privilégio é um salário competitivo. Lorde diz que se Max se juntar a ele, seus problemas financeiros chegariam ao fim. Max teria um salário de 2.500.000. Tudo isso? Max fica assustado com o valor e diz que Lorde vai acabar irritando a força de trabalho humana. Xenia diz que um valor de salário alto, mas sem descanso, não vale a pena. Então Lorde diz que no reino dele só trabalham no máximo 5 horas por dia. Possuem férias remuneradas, não fazem hora extra e possuem um total de 4 dias de folga por semana. Max fica em choque. Xenia fala que tudo isso é incrível. Tem tanto tempo livre que nem sabe o que fazer. E de vez em quando eu tomo a minha cachaçinha. Max pergunta se isso tudo é um privilégio de quem trabalha no castelo do Lorde. Lorde diz que não. Isso vale para todos os trabalhadores do reino demoníaco. Max pergunta se com tudo isso a sociedade ainda funciona. Lorde diz que funciona plenamente. Ele fala que fora todos esses benefícios, ele irá receber uma forma física durável, totalmente resistente a doenças e com abundância de poderes mágicos. Então ele entrega o contrato para Max assinar. Max fica indeciso, mas decide não assinar. Ele diz que não pode desistir de si mesmo tão fácil assim. Lorde diz que mesmo que ele vire um demônio, ele não irá perder suas memórias. Max diz que só o fato dele virar um demônio já o torna alguém diferente. E se tornar imortal é um tanto quanto irritante. Então ele agradece a oferta e diz que por enquanto não irá assinar. Lorde diz que está tudo bem, pois é a primeira vez que vê Max pensar sobre algo com cuidado. Xenia então diz que vai guardar a papelada e fala que quando ele decidir reencarnar, ele pode ir falar com ela. Tudo bem. Lorde então diz que já que Max recusou a sua oferta, cabe a ele organizar sua vida da forma certa e manda ele começar a definir metas. Max diz que ele está certo e vai fazer isso. Diz que vai arranjar uma forma de ganhar
dinheiro, então ele decide que vai gravar vídeos para a internet. Lorde não entende como isso funciona. Como assim? Não entendi. Max então diz que ele manda vídeos para uma plataforma e ganha por visualizações. Então tudo que ele tem que fazer é jogar videogame e gritar para a câmera. Diz que é dinheiro fácil. Lorde pergunta se realmente é tão fácil assim. Max diz que sim e que vai já começar. No dia seguinte, Lorde fala com Zenia sobre o ocorrido. E Zenia diz que na verdade não é tão fácil quanto parece. Ela diz que ele precisa de milhares de visualizações para conseguir alguma grana, que não é da noite pro dia, e que não é um trabalho para pessoas preguiçosas como Max. Lorde diz que pelo menos é legal ver Max finalmente tomando a iniciativa para fazer algo. Lorde fica feliz por ver Max trabalhando duro em alguma coisa. Max está totalmente focado. Lorde diz que essa determinação o faz lembrar de quando lutaram há 10 anos atrás. Já no dia seguinte, Max está totalmente decepcionado, pois seu vídeo só bateu 14 visualizações, então Lorde pede para ver o vídeo. Max fica constrangido e tenta impedir ele. No vídeo, Max passa quase meia hora só na tela de início do jogo falando baboseira e gaguejando bastante. Lorde fica agoniado e diz que ele poderia ter começado a jogar logo. Ele finalmente começa a jogar e não faz ideia de como jogar. Fica um clima constrangedor. Lorde não consegue acreditar na barbárie que ele está assistindo. Acaba, pelo amor de Deus! Max diz que está surpreso que bateu 14 pessoas. Lorde diz para não deixar isso o desencorajar, pois ele deu o seu melhor. Max se anima e diz que ele está certo. Já que games não deu certo, ele vai tentar algo diferente. Então ele decide fazer vídeos de avaliações de produtos, mas ele recebe vários comentários ruins em seu vídeo, dizendo que ele come feito um porco. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Então ele decide fazer vídeos de música, mas ele é terrível cantando. Então ele decide fazer vídeos de notícias. As pessoas comentam que ele copiou e colou a notícia de um site de notícias, e que o vídeo é ruim. Max está totalmente decepcionado e diz que talvez ele não tenha nascido para isso. Lorde diz que esse é um trabalho muito mais desafiador do que parece, então se Max quiser desistir, está tudo bem. Max está totalmente triste com a situação. Então Lorde diz para ele tentar fazer mais um último vídeo, e caso não viralize, ele pode desistir, e diz que se Max quiser, ele pode ajudar. Então Max se anima com a ideia e pergunta se ele realmente ajudaria ele. Lorde diz que sim, então Max o bota para fazer live com a sua transformação de colegial. Max fica atrás da câmera dizendo o que ele tem que fazer. Começa a entrar várias pessoas no chat e falam sobre a roupa dela, então Max manda ela se levantar para mostrar a roupa. A live bomba e dá mais de 2.000 pessoas. Max manda pegar um picolé na geladeira. Ela pega e quando vai comer, ela morde. Max diz para ela não morder o picolé. A cada momento entra mais pessoas na live, batendo mais de 10.000 em 16 minutos de transmissão. O picolé começa a derreter e cai um pouco na blusa de Lorde. Então ele começa a tirar a sua blusa. Max fica sem reação. E quando ele vai tirar, a conta é banida por conteúdo impróprio. Lorde e Max ficam na tristeza e dizem que são dois idiotas. Volta para o passado e vemos que Léo está participando de um campeonato em uma espécie de coliseu. Ele é forte e derrota todos os seus oponentes com facilidade. Todos dizem que será uma vitória fácil para Léo. Até que Max começa a sua luta, e todos veem que ele também está em um nível muito acima dos demais. Já no presente, Max se prepara para sair. Lorde diz que quer ir com ele, então os dois saem juntos. Lorde pergunta para onde eles vão. Max diz que não planejou nada, só ia andar pela rua. Então Lorde o chama para comprar roupas. Já no shopping, eles estão escolhendo algumas roupas quando Lorde diz que ele tem que comprar roupas para criança também, para sua forma normal. A atendente então acha que as roupas são para os filhos deles. Max fica nervoso e diz que não é nada disso que ela está pensando. Após isso, eles vão até o supermercado. Lá eles vão até uma mulher que está dando amostras grátis de salsicha frita. Então a mulher reconhece Max. A mulher olha para Lorde e diz que ela deve ser a namorada de Max, e diz que ela deve ser uma modelo. Lorde fica todo contente. Então a mulher pede para apertar a mão de Max. Quando ele aperta a mão dela, sente uma pressão. Então ela diz que o mundo é pequeno e não achava que o encontraria tão cedo. Ela tira a máscara e Max a reconhece. Então ele diz que agora faz sentido ele ter sentido a mão de um homem ao apertar a mão dela. Ela fala que ele sempre foi um especialista em insultar mulheres. Então ela o chama para ter uma conversa no fundo do supermercado. Ele pergunta o que vai acontecer caso ele recuse. Ela diz que não está muito afim de causar um escândalo no supermercado. Lorde não está entendendo nada. Então Max diz para ele fingir ser uma pessoa normal. Então Max manda ele ir para casa e esperar por ele lá. Lorde pergunta a ele quem é essa mulher. Max diz que ela é uma dos capangas de Léo, uma cidadã da República Gama. Então eles vão para os fundos. Max pergunta o que ela está fazendo ali. Ela diz que está espionando o inimigo.
Lorde está no meio do shopping com suas sacolas, quando é abordado por um caba que pergunta se ela é amiga de Max. Ele diz que sim, então o cara diz para ele o acompanhar, que ele irá levar ele até Max. Max e a mulher botam o papo em dia. Ela diz que continuou treinando e que está muito forte, por isso está com mãos de homem. Max pergunta como está Léo. Ela diz que ele está muito bem, cheio de energia, e diz que Léo também não parou de pensar em Max e em como ele está. Lorde desce as escadas com o caba e pergunta se ele é da República Gama. Ele diz que sim. Lorde diz que então isso faz dele um terrorista. Tá maluco? O cara fica bravo e diz que eles não são terroristas, e pergunta se ela sabe como Léo se sentiu quando foi obrigado a ir pro deserto e o quanto eles se esforçaram para o tornar habitável. Quando o reino descobriu que havia minério mágico lá, começou a treta. Lorde se finge de coitado e pede para o cara não o machucar. Mais adiante, Lorde pergunta se eles estão ali para recrutar Max para lutar contra o reino. O cara diz que sim, mas que não acredita que Max possa fazer alguma coisa hoje em dia, e que ele deve ser um fracote, mas as pessoas na Gama não param de o glorificar. Lorde fica bravo e diz que o cara é arrogante. Se ele lutasse contra Max, não daria uma sopa. Max pergunta à garota se ela está ali para o arrastar para a treta. Ela diz que é quase isso, então dá um envelope para ele. Dentro contém uma passagem para a República Gama, com uma parada em Tashigo. Ela diz para ele ir lá passar um tempo com eles, pois Léo ficaria muito feliz. Max diz que vai pensar sobre. O cara chega com o Lorde e diz que dar aquela passagem para Max não vai adiantar de nada. Lorde se faz de sonso e fica implorando para Max o salvar. A garota pergunta o que ele está fazendo e manda ele soltar Lorde. O caba diz que às vezes é preciso medidas drásticas e pergunta se ela acha que Max vai só porque ela deu um pedaço de papel a ele. A garota diz que fazer reféns para obter vantagem, isso faz deles terroristas de verdade. E pergunta se o caba tá querendo manchar a reputação de Léo. Max diz que ela está certa e fala que o cara deveria ouvir sua irmã mais velha. O cara diz que o reino está espalhando informações falsas sobre eles e que vai estender a estadia em Gama para Max e sua namorada. Max então pergunta onde está essa tal namorada que ele não está vendo. Lorde fica bravo e chama Max de idiota e parasita inútil. A moça então pergunta se Max está vivendo às custas de Lorde. O cara diz que Max é um covarde, que não tem coragem para lutar nem quando sua namorada está em perigo. Então ele diz que se levassem Max para Gama, será só decepção. Max concorda com ele e diz que não é bom ter um velho em seu time. O cara então puxa o cabelo de Lorde. Estás a bater em mulher agora, nega? Max avança em alta velocidade, imobiliza o cara e o joga no mar. Lorde então abraça Max e diz que sua atuação está funcionando muito bem, pois caso se defenda, só traria mais problemas para ele. A garota então salva o caba e pede desculpas a Max. Ela diz que ele era apenas um garoto quando Max derrotou o Lorde há 10 anos, então não conhece a reputação de Max. Lorde diz que ele devia morar debaixo de uma pedra, para não saber o quão legal Max é. O caba pede desculpas e diz que estava errado sobre Max. Max diz que aprender com os erros é importante, e fala para o cara não causar problemas para Léo. A garota diz que já resolveram as coisas por ali, então estão voltando para a República Gama. Max fala para eles tomarem cuidado, então ele e Lorde vão para casa. Após seu encontro com Max, eles voltam para a República Gama para se encontrar com Léo. Ele está no mar pegando um peixinho. Ele dá as boas-vindas a eles e os chama para tomar um café. Já em casa, Max está tirando foto das passagens que ganhou para poder vender na internet, pois diz que não vai para a República Gama. Lorde fica bravo com ele. Ele diz que as passagens são dele e ele pode fazer o que quiser. É verdade. Ele fala que do ponto de vista das pessoas, a República é um país terrorista, então é muito arriscado ele ir para lá, pois pode não conseguir mais sair de lá. Lorde diz que sendo assim, ele é um sem vergonha, pois está vendendo passagem para as pessoas irem para um lugar perigoso. Lorde diz que tem uma ideia, então ele bota um ponto de teletransporte no armário de Max e diz que não importa o que aconteça na República Gama, é só ele ativar o portal que eles voltam para casa rapidinho. Ele chama Zenia e diz para ela que vai ficar ausente por 2 dias e que enquanto está fora ele quer que ela faça algo para ele. Ele cochicha algo para ela. Max diz que não concordou em ir a lugar algum. Se Lorde quiser, ele que vá sozinho. Lorde começa a se fazer de coitado e fala para Max levar em conta os seus sentimentos e pergunta se Max odeia tanto assim sair em público com ele. Não, calma, irmão, não é assim. Ele ativa um feitiço de controle em Max. Quando Max acorda, já está a caminho da República Gama. Lorde diz que o Max de 10 anos atrás não teria caído nesse feitiço bobo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ele fala que isso vai ser uma missão de reconhecimento para saber a verdadeira situação da República Gama. Tudo bem. Já na República, Max diz que conhece muitos capangas de Léo e que vai ser um problema caso seja reconhecido. Lorde diz para ele não se preocupar, pois está preparado para essa situação.
Eles vão até a praça central da cidade. Ela possui uma fonte termal passando por ela. Lorde pergunta onde está o tal país terrorista, pois está amando o lugar. É totalmente diferente do que pensava. Max diz que é claro que eles iriam caprichar na entrada do país, pois não iriam querer passar uma má impressão aos turistas. Lorde pergunta se ele ainda acha que a República é má. Ele diz que não é essa a questão, mas sim que esse lugar é uma bomba relógio. Independente da situação, vai causar muitos problemas. Lorde diz que ter uma conversa séria com ele enquanto ele está usando o disfarce é muito engraçado. Ah, lavar uma trouxa de roupa? Max pergunta por que ele, como um demônio, está se intrometendo em assunto dos humanos. Ele diz que se os humanos brigarem um com os outros e acabarem se matando, ele considera isso como uma vitória, pois ele quer ver o circo pegar fogo, e diz que seria divertido ver Max ajudando Léo ou Fred a acabarem um com o outro. Não vai dar não. Max diz que isso não vai acontecer, pois não vai se envolver. De repente, as pessoas começam a se amontoar ao redor da fonte termal, e diz que Léo está ali. Eles vão até lá e se deparam com Léo na fonte mexendo a água com uma madeira. A mulher explica que ele está resfriando a água para ficar em uma temperatura adequada, pois fica muito quente. Max diz que Léo é um idiota e não mudou nadinha. Após isso, eles vão para uma pousada e passam o resto do dia se divertindo. Logo após, Lorde está tomando banho e diz que é muito bom banhar ali, pois o banheiro de Max é minúsculo. Ele esquece a toalha e pede para Max levar para ele. Max pega e diz que vai botar ali do lado de fora. Lorde pede para Max que leve até ele, pois não quer molhar o chão. Max, todo envergonhado, diz que vai entrar. Ele entra no banheiro, mas Lorde já estava em sua transformação normal. Ele fica decepcionado. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Então eles batem aquela soneca de qualidade. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Já no dia seguinte, eles visitam alguns pontos da cidade, quando de repente a antiga amiga de Max passa em um carro avisando as pessoas que o acesso à fronteira entre o reino de Beskar e a República estão restringidos. Ninguém pode ir para a fronteira, pois está tendo treta. Parada chata, é só bagunça. Lorde então chama Max para ir para a fronteira, pois essa é a oportunidade perfeita para ver as capacidades militares tanto do reino quanto da República. Não quero não. Max diz que ele está louco e fala para ele ir sozinho, e diz que vai para casa. Lorde diz que ele é o único que tem as passagens de volta e é o único que pode usar o teleporte. Então Max está preso lá. Bandidinha! Ele pergunta como ele pretende chegar na fronteira, pois os transportes estão parados. Lorde diz para deixar com ele. Então ele pega Max e sai voando. Mas no meio do caminho bate a fraqueza e ele cai na floresta com Max. É falta de remédio. Lorde diz que Max está muito pesado, pois a única coisa que ele faz é comer e dormir. Vagabundo! Eles observam a fronteira de longe. O reino ataca, mas são bloqueados por uma barreira. A garota pergunta se eles vão utilizar a mesma estratégia de sempre. O cara diz que sim, por isso ele mandou Léo ir pescar e deixar tudo com eles. Ela diz que é melhor assim, pois quando ele se envolve, as coisas ficam muito perigosas para todos. Eles atiram gás sonífero nos soldados do reino e os botam para dormir. Lorde pergunta para Max que equipamentos são aqueles. Ele diz que são armas que disparam magia. Os humanos que não são capazes de usar magia utilizam essas armas. Max diz que é estranho as armas do reino não conseguirem romper a barreira da República. O carequinha diz para o Capitão Galmoff que as suas armas não estão tendo efeito, e diz que existe a possibilidade de que a República tenha lançado um feitiço defensivo avançado ao redor da parede. O Capitão diz que isso é impossível, pois a República não tem um mago com habilidades o suficiente para isso. O carequinha fala que então eles devem ter anexado algum tipo de dispositivo mágico à barreira. Ele diz que a República está usando feitiço de sono nos soldados, e parece que estão fazendo de tudo para evitar o uso da força. Então ele diz que tem um plano. Eles veem que o reino está recuando. Então o cara pergunta à garota, que eles chamam de irmã maior, qual vai ser o plano agora. Agora eu tô a fim de relaxar. Ela diz que eles vão ficar de vigia por lá até amanhã de manhã. De repente, ela leva um tiro no braço. Denetra manda Will voltar à sua posição e se preparar para lutar. O cara vai ajudar a irmã e então leva um tiro que pega em seu cabelo e o deixa calvo. A irmã se pergunta como eles conseguiram atravessar a barreira. O carequinha está atirando de longe. Ele diz que precisa se concentrar, pois atravessar a barreira requer um consumo alto de magia. Lorde, de longe observando, está impressionado com o carequinha e diz que o reino tem um mago talentoso do seu lado. Max olha em outra direção e diz que Léo finalmente chegou. Léo vem correndo e pula por cima do muro. Ele fica frente a frente com os inimigos, apenas com sua tanguinha e um sonho. Todos ficam felizes ao vê-lo. Max se pergunta por que Léo está sempre pelado. Léo diz que veio assim que sentiu uma presença demoníaca no ar. Eu estou sentindo. Ele começa a rodar sua lança e cria um tornado, assim derrotando todos com facilidade. Léo vai até o capitão e diz que sai de casa comigo pra caralho. Diz que foi um prazer
servir com ele durante seu tempo no exército real, e diz que se o exército real vai agir com covardia contra eles, então ele vai revidar da mesma forma. O capitão diz que é inútil os esforços dele, o reino não vai dar trégua, e que não terá negociações pacíficas como Léo deseja. Léo diz que não vai se render de forma alguma, então ele leva um tiro do carequinha bem no pescoço. Ele diz que Léo não faz ideia do quanto Fred está sofrendo por causa dele, e diz que ele é o pior pesadelo de Fred. O tiro apenas arranha Léo. É só isso. É doido. Léo caminha em direção ao carequinha e diz para ele entregar uma mensagem para Fred, dizendo para que Fred venha conversar com ele civilizadamente. Então ele o acerta no estômago com o cabo de sua lança. O carequinha já pega logo no sono. Descansar, né? Fred então se vira para o capitão e manda ele retirar suas tropas de lá. Então eles se retiram. Seus amigos vêm até ele e pedem desculpas por não tê-lo avisado. Ele diz que está tudo bem, diz que estava tranquilo e começou a sentir a presença de um demônio. Então ele veio correndo para lá. Eles dizem que não sentiram. Ele diz que deve ter sido apenas sua imaginação. Então ele vê que calvaram seu amigo e cai na gargalhada. Lorde diz que isso tudo foi incrível e fala que Léo continua muito forte. E esse é o tipo de força que se espera de alguém que lidera um país. Ele diz que isso serve para lembrar o porquê a República consegue se manter contra o reino. Max diz que isso é verdade, mas por outro lado, Léo é a única fonte de força que eles têm e se pergunta por quanto tempo eles vão aguentar. Lorde pergunta se Max acha que seria páreo para Léo hoje em dia. Max diz que não daria um chá contra Léo, então ele chama Lorde para voltar para casa. Lorde diz que conseguiu ver o estilo de luta de Léo com seus próprios olhos hoje, então está satisfeito. Lorde se prepara para ativar seu teleporte, então Léo sente a presença demoníaca e joga sua lança em direção a eles. Max percebe, pega Lorde e sai correndo. Meu Deus do céu, Berg. Max, no desespero, diz para Lorde os teletransportar logo. Léo, incorporado no demônio, corre atrás deles. Lorde diz que precisa se concentrar. Léo os acompanha e Max para, pois diz que não vai conseguir fugir dele. Léo pergunta quem ele é. Lorde conversa com Max mentalmente e diz que ele não o reconheceu por causa dos óculos. Léo fala que fez uma pergunta a ele e diz que ele provavelmente é um espião do reino. Max diz que não é um espião, só estava passando por ali. Léo diz que não importa. Ele aponta para Lorde e pergunta por que ele está andando com um demônio. Max diz que ela é apenas uma garotinha e é sua filha. Léo diz que se eles ficarem agindo como inocentes, não vai mostrar piedade. Então ele faz uma proposta para Max. Ele diz para Max entregar o demônio para ele, que ele o deixará ir embora. Lorde diz para Max fazer o que ele disse, pois tem o seu teletransporte. Quando eles derem uma abertura, ele vai se teletransportar. Max diz que Léo não é burro o suficiente para dar uma abertura para ele. Lorde diz que não tem problema, pois caso o matem, ele simplesmente irá ressuscitar novamente. Max diz que ele tem um ponto, então Lorde fala para ele o entregar. No entanto, Max se recusa e diz que não vai entregá-lo. Ele diz para Léo que ninguém ali vai dar ouvidos para um hippie de cabelos compridos. Max solta Lorde e diz que vai dar 10 segundos para ele terminar o feitiço de teletransporte. Léo diz que isso significa que Max não é um humano comum e parte para o ataque. Max diz que não importa o que aconteça, Lorde não deve parar a execução do feitiço. Então eles começam o confronto. Lorde começa o feitiço. Léo percebe e joga sua lança com potência em direção a Lorde. Max segura a lança impedindo que ela pegue em Lorde. Léo fica surpreso por ele ter conseguido pegar a lança, então parte novamente para o ataque e acerta um chute nos óculos de Max, assim o quebrando. Mesmo sem os óculos, Léo não o reconhece. Max fica em choque por ele não ter percebido. Lorde termina o feitiço e pronuncia o nome de Max, dizendo que o portal está pronto. Então Léo finalmente percebe que é ele, após ouvir seu nome. Max vai para o portal e manda Lorde meter o pé dali. Léo manda ele esperar e pergunta o que ele está fazendo ali, ou melhor, o que ele está fazendo andando com demônios. Max faz uma pose de cara misterioso, engrossa a voz e diz que isso é um assunto particular, e diz que está feliz por ver que ele está bem. Então são teletransportados. Léo senta no chão e diz que deveria ter percebido que era o Max, e começa a sorrir feito maluco. Já em casa, Max diz que precisa de uma soneca. Lorde diz que Max foi realmente incrível por ter confrontado Léo. Lorde abraça Max, e Max diz para ele parar de encará-lo com esse olho da testa. Max pergunta o que ele quer. Lorde o agradece por ter o protegido contra Léo. Max diz que está de boa. Lorde fala para ele não entender errado, pois se estivesse sozinho, ele teria escapado com facilidade. Ele diz que olhando por outro lado, até que as férias foram divertidas. Max diz que isso nunca mais vai acontecer e que não vai mais sair de casa. Lorde está preocupado com Zenia, pois já chamou ela várias vezes e ela não respondeu, e ela sempre aparece de imediato. Ele diz que pediu para ela fazer algo para ele antes de ir viajar com Max, então está preocupado com ela. Já em outro lugar, Zenia está andando pela rua e se lembra do que Lorde disse a ela. À noite, tainha, vinho
Ele diz que vai ficar fora por 2 dias, e durante esse tempo ele quer que ela investigue o departamento de magia onde Fred trabalha. Ela vai até o departamento de magia e diz que vai completar sua missão, não importa o que aconteça. Ela diz que não pode entrar pela entrada da frente, e decide entrar por trás, que de acordo com ela, geralmente é o lugar onde possui menos janelas, mas chegando lá, possui a mesma quantidade de janelas. Então ela utiliza sua primeira ferramenta do kit de ferramentas de espionagem, possui 7 ferramentas. Ela diz que o melhor lugar para se infiltrar é pelo telhado, pois é melhor para não ser vista. Então ela escala o prédio. Que viagem é essa, velho? Chegando lá em cima, a porta está trancada. Ela diz que já esperava por isso, então utiliza a sua segunda ferramenta, o abridor de fechaduras. Ela utiliza, mas no fim acaba arrombando a porta com força bruta. Ao abrir a porta, ela dá de cara com um funcionário devorando seu miojão. Ela já o apaga e diz que eliminar as testemunhas faz parte das regras da espionagem. Ela se lembra de algo que Lorde disse a ela quando ainda era jovem. Eu não gosto de gíria. A única gíria que eu falo é ok. Pessoa que fala ok é bandidinha. Ele diz que os humanos não são como os demônios, eles não possuem a capacidade de ressuscitar dos mortos, portanto eles não devem matar os humanos sem motivo. Então ela não mata o cara e diz que ele deve agradecer ao Lorde por isso. Ela desce as escadas e chegando lá embaixo dá de cara com outro cara. Ela diz que tem muitas pessoas circulando por lá, então decide entrar no duto de ventilação. Ela diz que está à procura da sala de dados ou a sala de servidores, onde ela possa pegar informações. Rebate a fome e ela já usa sua terceira ferramenta, que é uma gelatina de energia, para dar aquele reforço. Ela encontra a sala dos servidores e percebe que só há um funcionário lá, então ela já pega sua quarta ferramenta, dardo de hipnose. Atira no cara, mas acaba errando. O cara vê o dardo no chão e fica sem entender. Zenya já pula do duto e dá uma chave de perna no cara. Que demais! Ai, que delícia! Realizei meu sonho. É mais feliz da minha vida. Ela apaga o cara e já parte para a extração de dados utilizando sua quinta ferramenta, as ferramentas hacker. Quando ela está quase terminando de extrair os dados, é pega no flagra por Fred. Cara de pau! Fred diz que então ela é a razão por qual sua cabeça está com formigamento e pergunta o que o clã dos demônios faz ali. Zenya já puxa sua sexta ferramenta, bomba de fumaça. Ela joga, mas não adianta muito. Fred a apaga. Quando acorda, está com as mãos e as pernas presas. A funcionária de Fred, chamada Lynn, pede desculpas pois não perceberam que Zenya tinha invadido o prédio e pergunta se deve chamar a polícia. Fred diz que não será necessário e pede para que ela saia da sala e não deixe ninguém entrar lá. Tá bom. Fred se senta e diz para Zenya relaxar e responder suas perguntas. Ele pergunta qual é o nome dela. Ela diz que é um demônio nobre e não irá dizer seu nome a um simples humano. Fred agradece por ela confirmar que é do clã dos demônios. Ele diz que sente falta do campo de batalha e diz que no passado enfrentou vários demônios, mas nunca viu uma tão adorável quanto Zenya. Esse moleque é safado, mano. Zenya diz que não vai cair nesse papinho dele. Fred pergunta o que ela faz e onde ela mora. Ela diz que não irá falar mais nada e prefere morrer ao sujar a reputação de seu nome Zenya se sujeitando a um humano. Fred diz que então o nome dela é Zenya e anota em um papel. Zenya fica brava e diz que ele está persuadindo ela. Fred então se apresenta para ela e diz que foi rude de sua parte ele não ter se apresentado. Zenya diz que sabe quem ele é, pois os heróis são inimigos do Lorde e dos demônios. Fred pergunta se o tal Lorde é o Rei Demônio e diz que mesmo sendo inimigos, ele não deixa de admirá-los. Então pergunta se foi o Rei Demônio que a mandou para lá. Ela diz que não e que o Lorde ainda está dormindo desde que derrotaram ele e que só foi lá por curiosidade própria. Fred diz que tem a impressão de que já viu Zenya em algum lugar, então ele se lembra e mostra a foto de Zenya correndo pelada atrás de Max. Ela fica em choque. Ela diz que ele é um indecente por ter essa foto. Pega essa peça aí, viu? Ele diz que achou ela em um site de notícias há um tempo atrás. Ele diz que ela é ousada por correr nua pelas ruas. Ela diz que estava bêbada e não se lembra de nada. Ele pergunta se ela estava bebendo com o homem da foto. Ela diz que sim. Ele fala que esse cara da foto é um sem vergonha por ter embebedado ela. Então ele pergunta quem é esse pilantra. Ela se faz de doida e diz que não lembra, pois estava bêbada. Não tô lembrado não. Fred então se zanga e dá um tiro de magia na parede e diz para ela parar de fazer ele de bobo. Então ele manda ela dizer o porquê está tentando se aproximar de Max. Lynn entra na sala e diz que o ministro Grimes chegou e quer falar com ele. Fred diz para ela o mandar esperar.
Então ela diz que ele falou que o assunto é urgente. Fred diz para Xenia que aquela algema suprime o uso de magia, então não é bom nem ela pensar em fugir. Fred sai da sala e diz para Lynn ficar de olho em Xenia até ele voltar. Fred vai até o ministro e diz que é uma honra receber a visita dele. O ministro diz que já faz um bom tempo que não o vê e diz que Fred finalmente aprendeu a bajular. Lynn se questiona o porquê Fred algemou e está interrogando Xenia de forma incomum, pois isso é o trabalho da polícia e ele não pode fazer isso. Lynn não percebeu que Xenia é um demônio. Xenia está chateada por ter sido pega e por ter vazado informações por acidente. Ela diz que não pode deixar eles saberem que o Lorde já ressuscitou, pois como faz pouco tempo que ele ressuscitou, ainda está fraco, e se entrarem em guerra, ele estará em desvantagem. Xenia fica apertada e diz para Lynn que precisa usar o banheiro. Lynn leva ela até o banheiro. Chegando lá, ela ajuda Xenia a fazer suas necessidades, pois não vai tirar a algema dela. Já de volta à sala, Lynn dá comida para Xenia, pois ela diz que estava com fome. Tô cagado de fome. Xenia indaga que precisa arranjar um jeito de fugir antes que Fred volte, mas ela vê que Lynn é uma boa pessoa e fica triste por ter que passar por ela. Já na sala de reuniões, o ministro conversa com Fred sobre a República. Ele diz que quer propor um tratamento de paz à República Gama, pois várias pessoas do reino apoiam eles e, de qualquer forma, a República nunca prejudicou o reino. Ele diz que quer encerrar isso de uma vez por todas de uma forma pacífica. Fred diz que ele não pode estar falando sério e pergunta o que os outros ministros acham disso. Ele diz que vai tentar persuadir eles e que tudo é uma questão de tempo. A prioridade seria interromper as operações militares ao longo da fronteira. Ele fala que quer resolver tudo de forma pacífica e quer Fred ao seu lado, pois Fred tem muito apoio do reino. O ministro fica olhando para o relógio, se mostra preocupado com o horário. Enquanto isso, Xenia pensa em como remover as algemas. Ela diz que Fred cometeu um erro, pois ela nem sequer consegue usar magia, então já pensou em uma solução para esse problema. Inteligência pura. Então ela utiliza sua sétima ferramenta, lubrificante escorregadio. Ela derrama em si mesma e começa a tentar retirar suas mãos, mas Lynn está vendo tudo e pergunta o que ela está fazendo. Lynn diz que ela é uma subordinada diretamente de Fred, ou seja, ela é muito boa com magia. Se Xenia tentar algo, ela não vai hesitar em usar a força. Você entendeu, velho? Xenia tenta ao máximo remover suas mãos da algema, e Lynn diz que não adianta, pois sua mão não vai passar. Então, de repente, Xenia faz tanta força que a algema quebra. Ela se prepara para correr, mas acaba caindo, pois esqueceu que também tem algemas em seus pés. Não sabia. Você é burro, cara. Lynn diz que Xenia não é uma pessoa comum e já invoca sua magia de chamas. Xenia consegue arrebentar a algema que estava em seus pés. Lynn diz que agora entende por que Fred manteve Xenia ali, pois ela é um bandido perigoso de nível A e diz que não vai deixar ela escapar. O ministro pergunta para Fred se ele está disposto a embarcar nessa com ele. Fred então aperta a mão dele e diz que vai fazer o seu melhor. O ministro se despede de Fred e diz que depois lhe fala melhor os detalhes. Ele sai do prédio e entra em seu carro. Xenia foi totalmente imobilizada por Lynn. Lynn diz para ela não se preocupar, pois ela consegue controlar a temperatura, a fumaça e o alcance de suas chamas, então não irá ferir Xenia. Xenia começa a perder a consciência e Lynn diz que vai fazer ela apagar por alguns minutos. Fred diz que as coisas que o ministro disse para ele quase o fez querer vomitar de desgosto. O ministro está em seu carro, olhando para o relógio. Quando dá 16 horas, ocorre uma explosão no departamento de magia. A explosão atinge a sala onde Xenia e Lynn estão. O motorista do carro do ministro freia e diz que ocorreu uma explosão. O ministro está calmo e diz que essas coisas são perigosas e manda o motorista continuar a dirigir. Ele fala que não quer se envolver e diz que deve ser um ataque terrorista realizado pela República. A explosão fez um rombo na sala em que Xenia estava. Ela está bem, mas Lynn sofreu um dano na sua cabeça e desmaiou. Xenia se levanta rapidamente e diz que precisa sair dali o quanto antes. Ela vai até a porta, mas acaba se lembrando que Lynn foi gentil com ela esse tempo todo, e se lembra das palavras do Lorde dizendo que os humanos não podem ressuscitar como os demônios. Então ela decide ajudar Lynn. Ela pega sua ferramenta de espionagem extra, kit de primeiros socorros, e enfaixa a cabeça de Lynn. Então ela põe Lynn em suas costas e sai correndo. Já na casa de Max, Lorde aparece com uma TV e diz que acabou de acontecer algo. Ele liga a TV no noticiário.
vou bater na boca dele, rapaz. Eu vou acabar com o dia de vida dele. Está passando o atentado no departamento de magia. Max diz que isso não é nada demais. Seria necessário mais do que uma simples explosão para matar Fred. Lorde diz que está preocupado, pois mandou Xenia investigar o departamento. Max então pergunta se ele acha que Xenia é a responsável pela explosão. Lorde fala que não, pois nunca mandou Xenia ir até o departamento. Era para ela apenas obter informações por fora. Max diz que então está tudo certo. Eles ficam se encarando e Max diz que eles devem assistir um programa de variedade, para quebrar esse clima pesado. Então a porta do apartamento abre e Xenia chega com Lynn em suas costas. Os caras tentaram me matar. Max e Lorde ficam em choque. Xenia então desmaia de cansaço. Mais tarde, Lynn acorda. Lorde, em sua transformação de garota, pergunta se ela está bem, e diz que a encontrou desmaiada lá fora. Lynn pergunta se ela mora ali sozinha. Lorde diz que não, fala que mora com seu marido, mas ele não está em casa. Lynn diz que precisa voltar para o trabalho e agradece pelo tratamento. Lorde diz que ela deve descansar mais. Lynn diz que não pode. Então Lorde vai para perto dela e emana sua aura e diz para ela relaxar mais um tempo. Lorde diz que ela é tão jovem e possui poderes mágicos promissores. Seria uma pena que ela continuasse humana. Fala para ela esquecer Fred e vir trabalhar para ele. Então ele começa a falar as vantagens de virar um demônio e trabalhar para ele. Lynn está quase caindo na dele, quando Max aparece e dá uma panelada em Lorde e diz para ele parar com isso. Eles se reúnem na sala e Max pede desculpas pelo ocorrido. Lynn pergunta se Max está falando que Lorde mandou Xenia se infiltrar no departamento. Xenia diz que é exatamente isso, mas a parte de se infiltrar lá foi apenas loucura de sua cabeça. Lorde diz que a culpa é totalmente sua, pois foram suas instruções vagas que causaram toda essa confusão, e diz que Max não tem nada a ver com isso. Lynn pergunta se elas duas são demônios. Lorde diz que sim, então ela pergunta se Max gostaria de explicar essa situação. Lorde diz que vai explicar tudo. Ele diz que após a morte do Lorde Demônio, elas não tinham para onde ir, então foram obrigadas a viver uma vida de pobreza e fome, e faltavam morrer de frio todas as noites. Então Max, o herói, apareceu e ficou com pena delas e as salvou daquela vida infeliz. Ele diz que depois desse ato de Max, seus corações se encheram de generosidade, então decidiram dedicar suas vidas à humanidade. E diz que ele só queria investigar o departamento para aprender mais sobre os humanos e suas profissões, mas tudo deu errado por causa de um problema de comunicação. Lia então pergunta se a explosão no departamento não foi culpa delas. Lorde diz que não, e que nunca deixaria Xenia lidar com algo tão perigoso como uma bomba. Xenia diz que achou que a magia de Link tinha causado a explosão. Ela diz que suas chamas nunca acenderiam um gás ou óleo. Ela tem total controle sobre o que elas queimam. Lia então recebe uma ligação de Fred, que pergunta onde ela está. Lynn pede desculpas e diz que foi atingida pela explosão e acabou desmaiando. Fred então pergunta se ela está no hospital. Max diz que ela pode contar a verdade a ele. Ela diz que está na casa de Max. Então Fred pede para que ela passe o celular para Max. Fred pede uma explicação para ele e diz que agora ele sai com demônios e conspira contra o reino. Max diz que admite que está saindo com demônios, mas elas não tiveram nada a ver com a explosão. Fred diz que nada impede ele de falar que foi Max, pois seria bem conveniente. Max diz que pode explicar tudo e pede para se encontrar com ele. Fred diz que para ele está tudo bem. Diz para Max esperar que ele vai chegar na casa dele logo logo. E fala para Max não esconder os demônios dessa vez. Max diz que não vai esconder e pergunta que da última vez que ele foi lá, sentiu os demônios quase que de imediato. Então pergunta por que Fred saiu correndo. A ligação começa a falhar e o espírito entra na ligação e pergunta quem está ali. Fred já fica assustado. Então ele diz para Max que o apartamento dele é muito apertado. Ele vai fazer uma reserva no restaurante e fala para Max comparecer. Tudo bem, topo. Max está preparado para seu encontro com Fred. Ele vai até o restaurante com Lorde. Lorde fica bravo porque Max nem sequer fez a barba. Vagabundo! Ao ver Lorde, Fred diz que ele deve ser bem poderoso para poder assumir uma forma humana que quase não dá para diferenciar. E diz que está surpreso que um demônio tão poderoso assim tenha sobrevivido. Ele pergunta se Xenia trabalha para ele. Lorde diz que sim. Max e Lorde pedem desculpas por toda a bagunça que causaram. Desculpe! Fred diz que Max não deve ter encontrado nenhuma mulher humana que o queira, por isso está se envolvendo com demônios, e diz que para falar a verdade está com um pouco de inveja, pois também queria morar com duas mulheres bonitas. Lorde diz que Fred a está deixando envergonhada. Max diz por telepatia que Fred não pensaria o mesmo se soubesse qual a verdadeira forma dele. Max diz que veio esclarecer as coisas e que a explosão não foi sua culpa. Fred diz que está ciente que ele não teve nenhuma participação na explosão. Max fica todo feliz e diz que Fred é muito inteligente e que todo mundo devia ter um amigo gente boa como ele.
Max se dirige à saída e diz que já que está tudo certo, ele vai para casa. Fred o para e diz que na verdade apenas vai deixar esse incidente passar, mas em troca, Max terá que fazer um favor para ele. Max então diz que vai emprestar Lorde para Fred por uma noite, e assim estarão quites. Lorde fica em choque e diz para Max parar de safadeza. Fred fala que para um herói isso foi uma coisa bem estranha de se sugerir. Max diz para Lorde que Xenia é a subordinada dele, então ele vai ter que assumir as consequências. Lorde com vergonha diz que então está tudo bem, e diz que Fred pode a usar até ficar satisfeito. Fred diz que não vai querer, e diz para Max se sentar, pois precisam ter uma conversa séria. Fred diz que estão prestes a entrar em guerra contra a República, e diz que se Max não o ajudar, ele vai jogar a culpa da explosão para ele, pois isso evitaria deles entrar em guerra contra a República, pelo menos por enquanto. Então ele diz que essa será a última chance que Max vai ter de escolher voltar a ser um herói e ajudar o reino ou virar um terrorista cúmplice dos demônios. Max então se faz de doido, abraça Lorde e diz que está na hora deles procurarem outra casa para morar, e que talvez ele se mude para a República Gama. Max diz que até que a República é um bom lugar e gostaria de passar o resto de sua vida nas águas termais, e diz que vai dar o fora desse país patético. Fred diz que não pode ignorar o que ele está dizendo e pergunta se ele está falando que vai se tornar inimigo do reino. Max diz que é exatamente isso, e fala que o reino não vai querer irritar o grande herói que derrotou o Lorde Demônio. Fred diz que Max não é mais um herói, é só um vagabundo preguiçoso que por coincidência é irritantemente forte. Ele diz que a República não iria querer um pedaço de lixo como Max. Max diz que os idiotas aqui são eles, lutando sua guerrinha besta, e fala que tá torcendo para Fred e Léo se matarem, pois só assim ele vai ter paz. Fred se levanta e segura Max pela camisa. Lorde então se irrita e manda eles pararem com essa briguinha. Fred então olha para Lorde e pergunta para Max quem é aquele demônio. Max diz que isso não importa e fala que está indo embora. Ele olha para Fred e diz que esqueceu sua carteira, então Fred terá que pagar a conta, e diz que é para isso que o dinheiro dos impostos serve. Fred diz que deveria ter o envenenado quando teve a chance, então eles vão embora. Chegando em casa, Max se deita no chão e de repente começa a se tremer de dor. Lorde então acha que Fred envenenou Max, mas era só dor de barriga. Lorde diz que Max o preocupou, pensou que ele tinha sido envenenado. Max, no sofrimento, esvaziando até a alma, diz que laxante e veneno é a mesma coisa. Lorde diz que Fred deve ter misturado no saquê desde o início. Max pergunta o que Fred iria fazer caso ele tivesse aceitado se juntar a ele. Lorde fala que acha que Fred sempre suspeitou que Max não aceitaria. Já na República Gama, a irmãzona está lendo o jornal e vê a notícia de que a República atacou um órgão do governo. Ela diz que eles vão utilizar isso para justificar a guerra. Léo diz que finalmente chegou a hora e que não irá deixar isso passar impune. No dia seguinte, o ministro Grimes chama Fred em seu escritório e fala que após esse ataque terrorista, o reino não pode ficar de braços cruzados, e diz que enquanto Léo estiver por perto, será um grande problema para as tropas do reino, então eles têm que dar um jeito de sumir com ele, mas apenas os outros heróis são páreos para Léo. Porém, Max é uma causa perdida e Yuria já se aposentou. Fred diz que Grimes não precisa usar sua persuasão nele, pois ele vai enfrentar Léo por livre e espontânea vontade, e que de forma alguma deixaria os atos terroristas de Léo passarem em branco. Já na casa de Max, ele sai do banheiro e Lorde diz que na noite anterior foi bem difícil para ele. Max cai no chão aos prantos e Lorde diz que a situação é realmente séria, pois nunca viu Max chorar desse jeito. Então Lorde vê o celular de Max e percebe que na verdade ele está chorando porque perdeu uma aposta. Ele apostou 89 mil ienes em um barco. Lorde fica bravo e diz que ele não pode ficar fazendo aposta quando não possui nem sequer um emprego. Max então diz que vai sair de casa e Lorde diz que vai com ele para evitar que ele faça mais alguma aposta por aí. Enquanto estão andando pela rua, a garotinha que estava jogando futebol com Max aparece. Lorde a reconhece e agradece ela por cuidar e se divertir com Max. A garota então diz que Lorde é uma piriguete por conta de suas roupas. Ela está com umas raquete e chama Max para jogar com ela. Durante o jogo, Max fica se fazendo de ruim e perde as partidas, e fala que a garota é muito boa nesse jogo. A garota diz que ele está perdendo de propósito e fala que é por causa disso que ele não vale nada. Enquanto jogam, Max pergunta como está a mãe dela. A garota diz que a mãe dela está com uma barriga gigante e que logo terá seu irmãozinho. Ela entrega a raquete para Lorde e diz que é a vez dela jogar contra Max. Max diz para Lorde jogar como se fosse um humano comum, pois não seria legal mostrar seus poderes. Enquanto jogam, eles conversam por telepatia. Lorde pergunta se está tudo bem para ele que seus amigos entrem em guerra. Ele diz que eles eram amigos há 10 anos atrás, hoje já não são mais nada. Eles começam a discutir e acabam se animando demais.
Lorde fala que Max é um covarde que vai deixar seus amigos se matarem. Max diz que não quer saber de nada. A garotinha fica sem acreditar no que está vendo. Max e Lorde ficam cansados após a jogatina. Descansar, né? A garota bate palmas e diz que isso tudo foi muito incrível. E fala que Max ganhou um ponto de respeito com ela. Muito obrigado. A garotinha mexe em sua bolsa e diz que trouxe algo para Max. Então ela entrega um bombom para ele. E diz que mandaram ela entregar para ele. Max fica sem entender o que isso significa. Já na fronteira, o capitão começa a explicar a estratégia para Fred. Fred diz que nada disso será necessário. Ele fala que o exército não precisa invadir. Quer que eles apenas fiquem naquela região e impeça que as pessoas ultrapassem. O capitão não gosta nem um pouco e começa a reclamar. Fred então, sem paciência, já dá uma tostada no capitão. Fred fala que não tá ligando mais pra nada, vou demitir ele de qualquer forma. Então ele vai fazer do seu jeito e acabar com toda essa briga de uma vez por todas. Eu tô brabo, mano. Lin fala que apesar das movimentações deles ali, ninguém na muralha apareceu, então acha que não tem ninguém lá. Fred então usa sua magia e abre um rombo na muralha. Ele fala para Lin e o Carequinha que ele tem uma última ordem para eles. Ele diz para eles não deixar ninguém ultrapassar o buraco da barreira. Então ele parte voando em direção à República. Uma jornalista faz a transmissão ao vivo da treta através de um drone. Os outros jornalistas estão morrendo de raiva, pois foram impedidos de atravessar a fronteira, e não entendem como alguém está conseguindo transmitir. O ministro está em choque, pois está com medo de vazar alguma coisa e descobrirem que a República não é terrorista. Então ele fala para a secretária mandar banir a conta. Ela diz que já fizeram isso, mas sempre que banem, aparece outra conta fazendo a transmissão. A jornalista está em uma moita e diz que criou 7.700 contas só para caso começassem a banir. Tudo isso? O cara que está controlando o drone diz que Fred já percebeu o drone e diz que não entende por que ele não o destruiu. Fred caminha pela floresta em direção à República. Ele finalmente se encontra com Léo, que dessa vez não está de tanguinha. Fred fala que Léo é idiota e ele deveria ter ficado mais perto da muralha. Léo pergunta se está tudo bem deixar o drone filmar eles. Fred fala que não se importa e se Léo quiser pode destruir. Léo então pega sua espada e diz que vai facilitar as coisas para os telespectadores. Então ele devasta toda a área ao redor deles com um único golpe. Fred usa sua magia e faz o chão subir, assim criando uma arena nas alturas. Fred fala que vai fazer daquele lugar o túmulo de Léo. Voltamos para o passado. Fred, Léo e Max estão enfrentando um exército de esqueletos, quando de repente acontece uma grande explosão que acaba destruindo todos os esqueletos. Uma maga aparece e diz que veio encontrar o grupo do herói, mas não imaginava que eles eram apenas um bando de idiotas. Léo fala que a magia dela é impressionante e talvez ela seja até mais forte que Fred. Então ela fala que ela irá derrotar o Lorde Demônio e eles podem ir para casa. Ah, lavar uma trouxa de roupa. Após isso, ela destruiu todos os inimigos que atacavam eles com facilidade, sem sequer dar chance para os outros lutarem. Durante a noite, eles fazem uma fogueira para se proteger do frio. Max chama ela para se juntar a eles, mas ela simplesmente ignora ele. Seu nome é Yuria. Léo diz que da próxima vez eles com certeza irão salvar ela. Depois disso, Yuria se vê sozinha contra o necromante demônio, o responsável pelo exército dos esqueletos. Ele fala que ela é bem forte, então a convida para se tornar um demônio. Eu não quero! Então o demônio cria um amontoado de esqueletos e põe a atacá-la. Ela cai no chão, o demônio é muito forte para ela enfrentar sozinha. Então Max, Fred e Léo chegam para ajudá-la. Bora! Hora do show! Já no presente, Léo está lutando contra Fred. Léo acerta Fred no ombro. Fred o pega pelo pescoço e lança uma magia queima-roupa. Léo pergunta se Fred realmente teve a coragem de vir enfrentá-lo sozinho. Fred diz que ele é mais do que o necessário para cuidar dele. Léo parte para cima e Fred se defende, e lança uma magia que acerta em cheio o peito de Léo. Ele suporta o ataque e já arrebenta o outro ombro de Fred. Já na casa de Max, Lorde está assistindo a luta ao vivo pelo computador. Lorde fala que se eles continuarem com essa luta, seus corpos não irão aguentar. Max, deitado de costas para o Lorde, diz que não dá a mínima. Lorde então dá um sermão em Max, dizendo que agora não é hora para ele ficar despreocupado, e diz que se Max não fizer nada, seus companheiros irão morrer. Max então segura Lorde e com raiva diz que não há nada que ele possa fazer. Ele fala que se ele ir para lá, terá que escolher um lado. Ele terá que decidir entre matar Léo ou Fred. Entendeu, mano? Lorde com tristeza diz que se é assim, Max pode fazer o que ele quiser, e diz que não irá mais perturbá-lo. Ele dá adeus a Max e sai pela janela. A luta está se intensificando. Léo invoca uma espada de energia e Fred invoca seus anéis. Eles caminham lentamente um em direção ao outro.
quando de repente sentem uma energia se aproximando. Lorde cai no chão próximo a eles. Ele se levanta e vai até o drone. Lá ele diz para os humanos entrarem em desespero e anuncia oficialmente a ressurreição do Lorde Demônio. Porém, a declaração não tem o efeito que ele esperava. As pessoas que estão assistindo dizem que ele é fofinho. Fred e Léo ficam sem entender nada. Max fica em choque em frente ao computador. Léo diz para Fred que Max estava com esse demônio quando veio para a República. Lorde diz que para comemorar sua ressurreição, irá matar os companheiros do herói. Então ele invoca uma bola de energia e lança em direção a eles. Léo rebate o poder com sua espada e a bola volta acertando Lorde, que cai em direção à floresta. Lorde volta para o ar e grita para Max vir para a treta, senão ele irá perder tudo dessa vez. Fred, já sem paciência, lança uma magia em Lorde, que cai apagado na floresta. Max está só ódio em seu apartamento e diz que está cansado das pessoas fazerem o que querem com ele. Então ele pega sua espada e se prepara para ir para o confronto. Ele pega sua bike. Quando vai pedalar, a corrente cai e ele bate com tudo na cela. Então ele cai babando no chão. Ele ajeita a corrente, então finalmente parte com sua bike. Fred e Léo já estão só o bagaço. Eles se preparam para dar o golpe final. As pessoas que estão assistindo estão nervosas. De repente, Max aparece com sua bike atravessando a barreira e então pula na direção de Fred e Léo. Ele cai bem no meio dos dois e acaba recebendo o golpe dos dois em cheio. Max cai no chão e Léo e Fred ficam sem entender nada. Max está só o ódio e diz que está ali para acabar com a raça dos dois, pois assim poderá ter uma vida tranquila. Fred começa a andar em direção a Max, totalmente possuído de raiva. Max também caminha em direção a Fred, pronto para descer o sarrafo. Léo diz que não está entendendo nada do que está acontecendo e também começa a caminhar em direção a Max. Os três ficam cara a cara, prontos para o combate. Fred invoca seus anéis e ataca Max, que por sua vez destrói todos com uma espadada. Léo já parte para cima de Max e os dois trocam golpes de espada. Max se empolga e lança uma rajada em direção a Léo, mas Léo simplesmente dá um passo para o lado e desvia sem nenhuma dificuldade. E então faz um corte na barriga de Max. Max cai ajoelhado no chão. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido. Fred de longe lança uma rajada neles e diz que Max apareceu se achando tal e agora não tá dando conta da treta. Ele fala que já se passaram 10 anos e não é mais tão forte quanto antes. Léo então se irrita e lança várias rajadas em Max. Max cai no chão totalmente sem forças, então ele se lembra de quando enfrentaram um dragão demônio há 10 anos atrás. Eles já não possuem forças para lutar, pois o inimigo é muito grande e forte. Yuri então usa sua magia e cria uma espécie de bombom. Ela pega e enfia a goela abaixo em Max. Yuri diz que chama isso de poder máximo, é a sua carta na manga. Essa bala possui todo o poder dela concentrado. Max começa a exalar poder e ela diz para ele derrotar o inimigo de uma vez por todas, pois ela só pode usar esse feitiço uma única vez. Max então aproveita a oportunidade e derrota o oponente. Já na treta, Max pega a bala que ganhou da garotinha e come. Uma forte explosão de energia atinge Max. Yuri, em forma de energia, aparece atrás de Max e fala para ele resolver as coisas rápido, pois o feitiço não irá durar por muito tempo. Fred cerca Max com seus anéis, mas Max os destrói rapidamente. Ele dá uma espadada em Fred, o jogando para fora da arena. Max começa a travar uma batalha intensa com Léo. Max quebra a espada de Léo e em troca leva um soco no meio da cara. O sol já está se pondo e Max e Léo estão em seus limites. Léo então cai no chão e Max avista uma grande bola de energia atrás dele. Fred voltou para a briga e está disposto a devastar tudo. Ele a lança contra Max e Fred. Lorde aparece e lança sua energia contra o poder de Léo e o desfaz. Max se aproveita da situação e já bota Fred para dormir. Max pega Fred e Léo e os arrasta até a câmera. Lá ele pede desculpas a todos e diz que seus amigos criaram uma confusão enorme. E pede humildemente para que as pessoas que estão assistindo tentem compreender a situação de ambos os lados e que possam resolver tudo de forma pacífica. Após tudo isso, já em casa, Lorde faz uma festa em comemoração aos atos de Max. Max, que não é besta, come até ficar triste. Lorde fala que foi incrível a forma como Max derrotou Léo e Fred e que seu ato foi de grande influência para a República e para o reino. Max diz que não teria conseguido sem a ajuda de Yuri. Na verdade, ele teria morrido facilmente. Então ele agradece também ao Lorde, pois sem ele não teria conseguido. Zane aparece no apartamento completamente desesperada. Ela diz que estava usando seu computador para analisar os dados que roubou do reino, quando uma tela apareceu dizendo que se ela clicasse lá, coisas boas aconteceriam. Então ela clica e os dados foram todos roubados. Ela foi hackeada. Lorde fala que está tudo bem. Então Lorde liga a TV. Está passando o jornal. A mulher diz que graças à atitude de Max, o reino aliviou para a República e concordou em torná-los uma região livre. Enquanto isso, na República, Léo derruba várias árvores na força bruta.
junta para construir estradas. Os soldados do reino ficam surpresos e dizem que agora entendem como a república conseguiu prosperar. O reino e a república estão trabalhando em conjunto no desenvolvimento de vias entre o reino e a república. Já no gabinete do reino, os ministros não estão nada felizes com a ideia de dar autonomia à república, mas não podem ir contra a opinião pública. Fred está diante de todos, e eles perguntam por que Fred não destruiu o drone durante a batalha. Ele diz que pensou que fosse um passarinho. Reinhard diz que Fred infelizmente terá que deixar o cargo de chefe do departamento de magia, pois ele atacou o comandante do exército. Fred diz que está ciente da situação e irá aceitar sua punição. Reinhard acrescenta dizendo que também houve um ataque terrorista ao departamento de magia. O caso foi arquivado como uma experiência mágica mal sucedida. Ele pergunta se Fred tem alguma pista sobre o acidente, e fala que Grimes mencionou que Fred estava meio ansioso esses dias. Fred então fala que já entendeu a situação, eles querem pôr a culpa nele, para poder aliviar seus cargos, e fala que se é assim, eles podem fazer o que quiserem. Os policiais entram na sala, mas passam direto por Fred, e vão até o ministro Grimes, que fica sem entender nada. Ele pergunta por que estão o prendendo, já que a culpa da explosão é de Fred. O policial diz que na verdade ele está sendo preso por desvio de dinheiro. Alguém roubou os dados do departamento e enviou para vários lugares no mundo. Esses documentos chegaram até eles e então analisaram o sistema e realmente era verídico. Os policiais o levam. Os ministros então convidam Fred a se tornar um ministro, já que agora eles têm um assento vazio. Fred então fica aliviado e diz que então foi por isso que chamaram ele ali. Já em casa, Max diz que já está na hora de Lorde caçar o caminho da casa dele, pois já estão lá por muito tempo. Lorde diz que não vai a lugar nenhum por enquanto, pois Max ainda é um Zé Ruela e sua luta contra Fred e Léo não chega nem perto da pressão que vai ser a luta contra ele, quando ele estiver no auge. Lorde começa a chantageá-lo com as comidas que ele irá fazer se Max o deixar ficar. Max então desiste e diz que ele pode ficar. No passado, Max e seu grupo estão posando para tirar a foto que tem no retrato na casa de Max. Após a foto, Max diz que foi uma honra lutar ao lado deles, e diz que a partir de hoje não irão mais se ver, pois isso significa que estarão em paz. Então cada um segue o seu caminho. E assim finaliza esta temporada. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.